que serei condenado? A palavra de Deus, ela nos mostra por que o ser humano acaba sendo condenado no fim da sua vida. Continuando aquela passagem lá do Evangelho de João, capítulo 3, a gente vai continuar a partir do versículo 18, em que ele diz: quem crê nele, no Senhor Jesus, que veio para salvar o mundo, não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Não só será condenado pelos seus pecados, mas aquele ser humano, aquele homem, aquela mulher, aquela pessoa que não crê no Filho de Deus, que Jesus veio em carne para a salvação da humanidade, quem não aceitar dentro de si, não receber essa salvação para a sua alma, como diz a Escritura, já está condenado. Ou seja, a forma como a palavra de Deus nos traz essa afirmação é interessante, porque ele diz: já está condenado. A partir desse momento que você diz: eu não creio em Jesus, ou até mesmo você pode dizer: ah, eu creio, mas continua vivendo a sua vida como se ele não existisse. Você continua vivendo os seus dias da forma que você acha melhor viver, sem dar crédito para as palavras de Deus, para os mandamentos de Deus. O Senhor Jesus diz que aquele que me ama guarda os meus mandamentos para os cumprir. E é algo que a gente tem que estar fazendo todos os dias, nos policiando, nos analisando, para ver se há algo errado. Que possamos pedir a Deus todos os dias: Senhor, esquadrinha o meu coração, vê se há algum caminho mau, vê se há alguma intenção má dentro de mim e me guia pelo caminho eterno. Davi, ele orou dessa forma. Tem um salmo em que ele diz isso, que ele está tão arrependido por ele ter pecado com Betseba, que ele se derramou, ele se abriu, ele rasgou o seu coração por conta da tristeza, por conta do arrependimento em que ele estava. E ele pediu a Deus: não retires de mim o teu Santo Espírito. Então, meus irmãos, é algo que a gente tem que estar sempre zelando na nossa vida, né? Como é que eu estou vivendo? O que é que eu estou fazendo na minha vida que está agradando a Deus? Eu estou buscando a Deus todos os dias? Porque é algo, meus irmãos, que a gente não tem mais tempo. O tempo ele está correndo muito rápido e a gente sabe qual o resultado de tudo isso. O juízo de Deus recaindo sobre essa terra. Estamos no tempo do fim. Tudo vai estar se cumprindo, como num piscar de olhos. Para aqueles que estão cegos ainda espiritualmente, vai ser como um ladrão que entra na casa à noite, sem que o dono possa perceber. Mas para aqueles que estão aguardando ansiosamente a chegada do seu Senhor, vai ser como um dia de volta para casa. Vai ser como um grande e lindo dia de voltar para a casa do Pai, de onde a gente não deveria nunca ter saído. Por isso que todos os dias precisamos estar diante do Deus Todo-Poderoso. Precisamos analisar as nossas atitudes, os nossos pensamentos, as nossas palavras, tudo que sai da nossa boca. Por que sai da nossa boca? As intenções do nosso coração. Porque Deus, ele vê isso. Ele vê o que há dentro de nós, as nossas inclinações, os nossos desejos, aspirações, tudo aquilo que a gente pensa durante o dia. O que tem ocupado a sua mente durante o dia? O que norteia a sua mente?
Deus, ele precisa ser o governador da nossa mente. Que possamos orar, meus irmãos. Senhor, seja o governador da minha mente. Seja o Senhor da minha vida, Pai, em nome do Senhor Jesus. Governe, me guie, me direcione, porque o Espírito Santo veio para isso. E ele desce sobre aqueles que desejam isso, que estão cansados de sua vida velha e querem uma vida nova, de fato e de verdade. Uma mudança de vida que só pode ser encontrada no altar de Deus. Somente ali há vida nova, há esperança de dias melhores, dias eternos em que a gente vai poder viver na presença do Pai Todo-Poderoso, do nosso Senhor Jesus e do Espírito Santo, que, como o Senhor Jesus disse, estará sempre conosco. Para sempre Ele estará conosco. Então ele continua. E a condenação é esta, 2 pontos. Que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então os desejos do seu coração corrupto falaram mais alto, e eles não quiseram deixar as trevas em que estavam inseridos. Logo me vem à mente os fariseus, que viram as maravilhas do Senhor Jesus, mas que se rebelaram contra ele. E tantos outros que no momento em que Jesus estava sendo crucificado, continuaram gritando, crucifiquem-no, crucifiquem-no, optaram por Barrabás, em vez do Senhor da luz, em vez daquele que veio para salvar. Mas isso tudo, meus irmãos, pode parecer meio difícil, mas meio errado, mas que possamos dar glória a Deus. Porque imagine se Jesus não tivesse vindo. Estaríamos condenados de fato e de verdade e não teria nenhuma chance para a gente. Então que possamos dar glória a Deus, por Deus ele ter escolhido um ímpio para entregar a Jesus, alguém que estava ali, dentro, no meio dos discípulos. Judas. Se não houvesse o acusador, se não houvesse o traidor, melhor dizendo, Jesus não teria sido crucificado. E como estaríamos agora? Mas a luta ela continua. Mesmo depois de Jesus ter sido crucificado, a luta ela continua. Para quê? Para o ser humano crer nisso. Para o ser humano crer no Senhor Jesus. Esse muitas vezes pode ser o maior desafio. Mas Deus, ele não desiste da gente. Ele nunca desiste de ninguém. Ele nunca nos desampara. Pouco a pouco, dia após dia, ele continua trabalhando com toda a paciência. Ele é o Senhor da paciência. E ele espera ansiosamente por aqueles que são dele começarem a se inclinar mais para ele, porque ele já sabe quem são. Ele já sabe todos que vão perecer. Infelizmente, serão muitos os que vão perecer. Mas a maior alegria de Deus é poder um dia ver a casa dele cheia. É um dia poder ver o reino dos céus cheio daqueles que de fato amam a ele. Daqueles que de fato se entregam a ele, de corpo, alma e espírito. Um amor sincero, um amor humilde, um amor simples, que simplesmente obedece a sua palavra. Então, o problema foi que os homens amaram mais as trevas do que a luz. E continua sendo assim, e gradativamente a coisa vai se agravar ainda mais. Meus irmãos, no fim dos tempos, vão adorar a besta, vão adorar o anticristo por conta de coisas desse mundo. Pessoas que têm a mente nas coisas desse mundo, elas não vão nem perceber a manipulação do anticristo nessa terra contra elas.
Aqueles que não se voltarem para o anticristo, não obedecerem, vão ser condenados à morte, mas terão vida na eternidade, pois estes não aceitarão servirem ao próprio diabo. Mas muitos hoje em dia estão aceitando, infelizmente, porque estão amando mais as trevas do que a luz. Estão amando mais o mal, os seus desejos carnais, suas vontades, do que a luz. E a condenação é esta. As pessoas, elas resolvem se entregar às coisas desse mundo em busca de prazeres, de vontades, e estão deixando de se voltarem para a luz. A condenação é esta. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. E você acha que fazer o mal é só matar e roubar? Não. Fazer o mal também é se inundar nos vícios. É você falar mal de alguém. É você ter maldade nos olhos, malícia. É a fornicação. É tudo o que é ilícito aos olhos de Deus, imoral aos olhos da Bíblia. A pessoa se inundar nos vícios, ela está se destruindo pouco a pouco. Ela está escolhendo morrer a longo prazo. Somente o Senhor Jesus pode trazer vida. Somente o Senhor Jesus pode salvar. Se você tem vivido dessa forma, se você tem vivido de uma forma que a palavra de Deus reprova, venha para a luz. Venha para a luz de Jesus. Por mais que as suas obras sejam reprovadas, arrependa-se. É melhor arrepender-se agora do que se arrepender depois de ter deixado a oportunidade passar. No inferno, meu irmão, não tem choro, não tem vela, não tem água para saciar a sede, não tem um lugar para esfriar a cabeça. É só fogo, enxofre e ranger de dentes. E um dia tudo vai se cumprir. O dia do juízo virá. O dia do arrebatamento também virá e está bem próximo. Os dias vão se cumprir, por mais que nesse momento esteja tudo bem. Por mais que nesse momento esteja tudo em silêncio. Mas vai chegar o dia em que vai se ouvir gritos, em que vai se ouvir pranto, em que vai ter barulho nesse mundo. Que possamos zelar pela nossa vida espiritual enquanto há tempo. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então a gente se alegra quando a gente faz algo que agrada a Deus, porque a gente está na luz e a luz tudo manifesta. A luz é boa, a luz ilumina, obviamente. A luz de Jesus ilumina as trevas interiores do ser humano. Somente Ele pode fazer isso, porque Ele é a própria luz. Ele é a nossa luz espiritual. É a luz da nossa alma. Volte-se para o Senhor Jesus. E se você já é dele, glória a Deus. Firme-se ainda mais. Isso vale para mim também. Que a gente possa zelar por isso todos os dias até o fim deste século. Para estarmos aptos para entrar no reino de Deus
com justiça, vestidos com vestes brancas, como a neve. Porque o Senhor Jesus vai ter lavado os nossos pecados com seu sangue puro. Aqueles que receberam a salvação de Deus caminharão pela eternidade com o Senhor na glória. Essa é a nossa maior esperança. Que essa esperança abençoe o seu dia e te consagre para continuar caminhando até esse dia chegar. Não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações. Deus te abençoe.